E o TH Entrevista dessa semana traz como tema a raiva humana, doença infecciosa que teve seu primeiro caso confirmado no Brasil esse ano. Para explicar um pouco mais sobre o assunto, conversa agora com o infectologista Fernando Maia. Seja bem-vindo, doutor, e obrigado por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, obrigado. Nesse caso específico, um agricultor de 60 anos, viu que o animal estava engasgado, colocou a mão para desengasgar e acabou sendo contaminado. Nesses casos, como é possível acontecer? A raiva se transmite pela saliva do animal infectado, então é saliva de mamíferos especificamente. A gente tem muita ideia, a população geral tem muita ideia que se trata apenas de cão e gato, mas não é. O principal transmissor da raiva na natureza é o morcego. Então, o morcego é aquele morcego, tanto hematófago, quer dizer, o morcego que chupa sangue, o pessoal chama morcego vampiro, como o morcego que não é hematófago também pode transmitir. Então, o que acontece? Hoje, a gente tem uma redução importante dos casos de raiva transmitidos por cão e por gato. Mas a gente continua tendo raiva silvestre, então, por mamíferos silvestres, macaco, raposa, coati, etc., e morcego. Então, tudo indica que um morcego atacou esse animal e o animal estava com raiva e ninguém percebeu. O fazendeiro foi tentar desengasgar e, na verdade, era raiva. Então, o engasgo, na verdade, já era pela paralisia do esôfago que esses animais apresentam. E, infelizmente, era raiva, e ele acabou se infectando. No caso da transmissão, existem várias formas, Além da mordida, pode ser através também do arranhão. Existem outros tipos de transmissão, assim, a porta de entrada para o vírus? O principal é mordedura, arranhadura e lambedura. Então, é a mordedura propriamente dita, porque quando o dente do animal atravessa a pele da vítima e fere. A arranhadura, por exemplo, de gato, porque o gato lambe as patas o tempo todo. O gato toma banho se lambendo, Então, as unhas do gato sempre têm saliva fresca. E também a lambedura em pele lesada. Então, você tem um arranhão e o animal lambe em cima do arranhão. Ou a lambedura de mucosa, por exemplo, o cachorro lambeu a boca da pessoa, ou lambeu os olhos, lambeu o nariz. Então esse também é um modo de transmissão. Pode se transmitir de outras maneiras, mas são muito raras. O principal é esse. É arranhadura, mordedura e lambedura em pele lesada ou mucosa de um animal mamífero doente. E quais são os sintomas, doutor, para que a pessoa perceba que está com a raiva, que foi contaminado? Geralmente o período de incubação da doença é muito prolongado. Então, geralmente as pessoas só começam a apresentar sintomas meses depois do acidente. Sim. Então, inicialmente o quadro parece um quadro de tristeza, de depressão, de melancolia. A pessoa perde o interesse pelas coisas, perde o interesse de brincar, de conversar. A criança para de brincar. É muito comum nessa fase inicial a fotofobia, então a criança ou o adulto tende a ficar em local escuro porque ele não aguenta a luminosidade. E também é muito comum também a chamada agorafobia, ou é o medo de tudo, é o medo que a pessoa tem de ambientes abertos, medo de barulhos, medo de sons diferentes, estranhos, luminosidade. É aquela criança ficar assustada, que fica olhando em volta, se assusta com qualquer coisa, se assusta com movimento, se assusta com sons, qualquer coisa. E também é muito comum, tanto no animal doente quanto na pessoa, é a paralisia do esôfago. Então a pessoa começa a se engasgar quando come, depois começa a se engasgar com líquido e depois até com a própria saliva. Tanto é que é muito comum a chamada hidrofobia, que é a recusa de água. A gente vê isso no animal doente, a gente vê com o cachorro, o gato doente, um dos sinais mais precoces é recusar a alimentação e recusar tomar água, e a pessoa doente também começa a não conseguir engolir, ou quando tenta engolir, ou se engasga, ou tem uma deglutição muito dolorosa, e aí começa a recusar o líquido. Isso é um sintoma muito comum. Geralmente, após esse quadro, que pode durar geralmente dura poucos dias, a pessoa começa, então, a ter as chamadas paralisias. Então, as paralisias as mais variadas, e pode chegar, inclusive, na paralisia respiratória, que é a principal causa de morte nesses pacientes. No caso, aparecendo os sintomas, qual a importância das pessoas procurarem logo, uma unidade de saúde? Então, tem que procurar imediatamente, Se você tem algum sintoma parecido com esse, se você tem história de ter sido mordido, arranhado, é importantíssimo procurar a unidade de saúde para ser encaminhado para iniciar o tratamento o mais rápido possível, A raiva é uma doença 100% letal, se não for feito tratamento, Então, adoeceu, a pessoa morre em poucos dias. Hoje existe um tratamento, existe um protocolo de tratamento que inclusive foi
foi testada a primeira vez nos Estados Unidos e a segunda vez no mundo foi aqui no Brasil. E já aqui no Brasil há 2 casos de pessoas que conseguiram se recuperar da raiva, mas se recuperaram com muitas sequelas. Todos os outros, infelizmente, morreram. Então, é melhor não pagar para ver. Então, o ideal é, se você sofreu uma mordedura, uma arranhadura, uma lambedura de um animal mamífero que esteja com sinais de doença, ou um animal que você não conhece, que você não pode observar o comportamento, é importante procurar a unidade de saúde para verificar, primeiro, se haverá necessidade de fazer profilaxia com soro e vacina. Nem sempre será. Por exemplo, quando o animal é um animal de casa, por exemplo, o cachorro do vizinho, ou o gato de casa, que lhe arranhou, que lhe mordeu, não necessariamente precisa começar a profilaxia de imediato. Esse animal pode ser observado. Então, a gente observa por até 10 dias. Observa o quê? Observa se o cão ou o gato se morre de repente, ou se desaparece, ou se começa a ter mudança de comportamento. Então, é aquele animal que era manso começa a ficar agressivo, começa a atacar as pessoas. É o cão ou o gato que começa a recusar água e alimentos. Então, esse é um sinal importante precoce da raiva nesse animal. Então, se você foi mordido ou arranhado por um animal com esse comportamento, procure imediatamente o serviço de saúde para iniciar a profilaxia. É importante dizer que a profilaxia é 100% efetiva se for iniciada em tempo correto até 10 dias depois da mordida, ou da arranhadura ou da lambedura. Depois de 10 dias, ela poderá não funcionar. Então, é muito importante que, assim que você sofreu o acidente, procure o serviço de saúde o mais rápido possível para iniciar a profilaxia quando for o caso. E existe uma prevenção, no caso do animal? O animal vacinado evitaria ou não? Não evita 100%, mas reduz muito o risco. Então, sim, quem tem um animal em casa, tem um cachorro, tem um gato em casa, esse animal pode e deve ser vacinado. Sim. Inclusive porque muita gente diz assim, mas o meu cachorro nunca sai de casa, só fica dentro de casa. O problema é o morcego. O morcego pode entrar na casa e atacar o animal dentro de casa. Então, é muito importante que o cão e gato que você cria na sua casa, é importantíssimo que ele seja vacinado, justamente para evitar essa situação. E principalmente se o cão ou o gato tem contato com outros animais. Então, se sai na rua, se tem contato com outros cães, com outros gatos, se tem morcego na sua região, é importantíssimo, é fundamental vacinar o animal. A vacina não é 100% efetiva, mas evita uma boa parte dos casos e protege o animal e protege as pessoas da casa também. Então, é muito importante que o seu animal de estimação esteja vacinado. A doença, então, é bem preocupante e todos devem estar bem atentos, né? Com certeza, é uma doença 100% letal, é uma doença que pode matar. Então é muito importante que a pessoa, se você tem um animal em casa, vacine o seu animal. Se você foi atacado por outro animal, um cachorro ou um gato do vizinho que possa ser observado, ou pior do que isso, se você foi mordido ou arranhado por um animal silvestre ou por um morcego, aí você tem que procurar imediatamente o serviço de saúde para iniciar a profilaxia. O ideal é que essa profilaxia seja iniciada o mais rápido possível. O prazo máximo que a gente tem para iniciar a profilaxia nesses casos é de 10 dias. Então, em até 10 dias, você deve iniciar a profilaxia, certo? Então, é muito importante procurar rápido o serviço de saúde. Tá bom, doutor Fernando. Muito obrigada pela atenção, pelas informações e seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço. Obrigado. E o TH Entrevista fica por aqui e até a próxima.